Localizado no Baixo Vale do Rio do Peixe, encontra-se o município de Capinzal. Povo hospitaleiro e próspero, que frutifica suas riquezas e alavanca o desenvolvimento de todo o meio oeste catarinense. Neste documentário, exibiremos breves relatos sobre a história da Ponte Pêncio, que liga as cidades de Capinzal e Ouro. Desde que foi aprovada, sempre carregou em sua estrutura a força de um povo heróico e próspero, que não deixou as dificuldades do seu tempo derrubar seus ideais. Ela foi batizada com o nome de um dos seus principais idealizadores, o padre Matias Miqueliza, o qual foi um dos responsáveis pela mobilização política e na arrecadação de fundos para sua construção. Sua edificação deu-se de 1933 a 1934, tendo como responsável pelo projeto e construção o cidadão José Zortea. Coube aos senhores Otávio Ferro e Aníbal Ferro organizarem a equipe de trabalho e executarem a obra. Ambos tinham vastos conhecimentos em carpintaria e marcenaria. Sua inauguração ocorreu em 1934. De acordo com relatos, foi uma obra de engenharia avançada para a região do Vale do Rio do Peixe e, segundo alguns antigos moradores, esta obra foi considerada a terceira maior ponte pênsil do mundo no ano em que foi inaugurada. Mas eu antes da enchente, então eu vim junto com a mãe, mas nós embarcava lá no Havaí, atravessava o Rio de Bota, pegava o trem e vinha até Capinzal. Então ela tinha aqui para o lado de lá e chegamos aqui em Capinzal e atravessamos essa pinguela. E eu só me lembro que eu tinha medo porque ela tremia bastante, né? Era uma coisa frágil, só para caminhar só de a pé, né? E até ali, a única coisa que eu tenho em minha memória, assim, que eu me agarrava na mãe porque tinha medo de cair, parecia que é dentro do rio, né? Mas, infelizmente, acabou destruída em 1939, devido a uma enorme enchente. A maior que teve até o dia de hoje, né? Levou a balsa, levou tudo que era feita tudo, até os pilares de madeira, não era de concreto como está hoje, né? Mas era no mesmo lugar. A comunidade, muito unida e determinada, conseguiu reconstruí-la, agora com pilastras de concreto. A segunda ponte, além do investimento do Estado, teve valores faltantes. Estes foram bancados pelos moradores dos distritos de Capinzal e Ouro, e foi reinaugurada em 1945. Até hoje, alguns moradores guardam plaquetas metálicas em que consta serem sócios do empreendimento. Sua travessia passou a ter tráfego de carros de boi que traziam e levavam produtos entre as cidades e foi um grande passo do crescimento econômico da região. Soube do meu avô e do meu tio que a ideia da Ponte Pênsil foi do padre Miquelias. E ele veio para cá antes da década de 30 ele veio para cá. E quando eles vieram aqui, eles se instalaram para baixo do Viver e Conhecer, ele se instalou ali, instalou Munha, depois ele veio para a Rua 15 e daí surgiu a ideia de fazer uma usina hidroelétrica. E, nesse tempo, o padre veio para cá, porque não tinha comunicação Capinzal e Ouro, né? Porque acho que o padre Miguel trouxe deve ter trazido alguma fotografia, alguma coisa e mostrou para o meu avô. Para fazer essa, porque pelo que eles me disseram, mais tarde, a construção foi meu avô que fez a programação lá. Porque eu morei lá no Ouro, eu acho que foi de 42, 43, 44 até 56, 57, bem certo. E quando eu vim estudar no Mater Doloro, aqui em Capinzal, tinha que atravessar a ponte e quando vinha um carro, você tinha que se encostar do lado para o carro passar
não tinha espaço quase, que era estreito, e a ponte baixava. O carro ia, baixava, entre os dois pilares, né? Ele fazia, porque você vê que ela tem roldana em cima e embaixo, que eu tenho 2 cabos de baixo e 2 cabos em cima. E a ideia dos cabos de aço, o meu avô, não sei como é que ele sabia, houve um desmanche, eu não me lembro do que era, em São Paulo, parece que foi, ou em Santos, não me lembro direito. Daí ele foi buscar os cabos de aço para pôr na ponte. É isso coisa do meu avô. Que eles falavam, né, porque foi na década de 30. Mas eu me lembro bem que quando eu ia para a aula que passava carro, tinha que se apertar e passar. Só não mexia da terra, né? A terra no pilar não mexia, era firme. Só o meio que mexia. Eles comentavam, depois que tinham feito lá, as dificuldades que eles achavam para adequar a ponte conforme o padre tinha conversado com eles. Eu acho que foi isso aí. Mas meu avô fazia tudo, velho. Meu avô não tinha o que não fizesse. Ele entendia de tudo. E a maioria da parte das pontes lá foi, acho que ideia dele. Acho que foi ideia dele para montar a ponte adequadamente e tal, para funcionar. Foi ele que fez. Passava até caminhãozinho em cima, alto, cavalo, a carroça. Passava porque eu morava lá do outro lado e vinha no moinho e no bisbete e a cavalo, e a gente atravessava em cima daquela ponta, então era firme, né? Passava bastante peso em cima, né? Carregava uns 2, 3 porcos em cima aquele do interior, né? Eles vinham com mais peso, porque chegava aí na ponta e tinha que tirar, porque às vezes eles traziam, que o chiqueirão era aqui desse lado, né? Porque naquela época carregava os porcos no vagão da estrada de ferro vivo, né? Que ia para São Paulo, não sei para onde que iam, né? Então tinha que trazer em 2 vezes, não podia passar tudo uma vez só. Né? Desde criança, bem dizer, eu moro aqui em Capinzal, ali Ouro, mas eu me lembro da construção da Pinguela, assim, daquela ponte, que então era o padre Matias, que era o engenheiro, administrava todos os trabalhos, né? Eu me lembro muito bem dele, então eu parava lá no Chacó Maestre, que tinha a loja onde tem os maestres hoje mesmo, né? Ia na aula lá em cima do Colégio Santa Catarina, então eu atravessava sempre ali que estava em construção, porque de a pé dava para atravessar sempre uma passarela do lado, né? Porque não tinha mais balsa, nem bota, nada que atravessava. Então, enquanto eles construíam a ponte, eles já tinham deixado um lugar para passar de a pé, né? Então passava um cada vez, aquele pedaço, né? Com cuidado, mas sempre era protegido, né? 13 anos, 14, eu acho, por ali, quando eles começaram a construir aquela ponte. Eu sei que uma vez teve, não me lembro mais qual é que foi o prefeito que convocou as piazadas de aula para ir ver como é que era. A gente estava estudando, né? Para ver a engenharia que fizeram daquilo ali resistir, do peso daquilo e tudo, né? Imaginário, cara. E daí a gente foi ver, né? E era mais ou menos nesse ano ali. Alguns anos depois da inauguração da ponte Irineu Bornhausen, em 1956, a pista da Ponte Pêncil foi estreitada, ficando na largura atual, apenas permitindo-se passagens de pedestres. Quando ficou pronta a Irineu Bornhausen, aquela lá foi diminuída a potência dela, né? E está ainda aguentando, né? O tablado onde se caminha era uma madeira mais grossa e coisa, né? Por causa de levar mais peso. Agora hoje é mais fina, né? As tapas, né? As pranchinhas são mais finas e calcula. O trânsito que tinha lá do outro lado dependia muito por causa do trem aqui, né? Vinha quase tudo pelo trem e saía, né? Que aqui carregavam, naquela época, carregavam tudo os animais, tudo vivo que saía daqui de trem, né? Então quem tinha lá entregava aqui os porcos, as vacas, assim, gado. Era tudo carregado aí na estação de Capinzal, né? E daí depois entrou a Irineu Bornhausen, daí entrou
tirou todo o trabalho da Ponte Pêncio. Um interessante fato histórico que marcou a região ocorreu em 20 de agosto de 1965, em que a neve cobriu a Ponte Pêncio. A última neve que a gente viu aqui, então em cima da ponte tinha mais ou menos uns 30 centímetros de neve. Então o pessoal sempre dizia, vai estourar tudo esse peso, porque imagina, pesa, né? A água congelada. Mas resistiu mais aquela também, que a ponte. Não aconteceu nada na ponte, né? Mas a gente tinha medo que estourasse alguma coisa, né? Porque o peso que tinha, trecho longo, né? Eu sei que nessa época ali, então tinha gente que queriam subir a serra, porque para subir lá na Cidade Alta, que disse que era bem mais alta a neve, né? Mas quem sobe na estrada velha ali que tem na curva ali em cima, era sempre úmido. Mas nem a cavalo não subia para tirar até aqueles. Bonito de ver aquilo lá. Foi durante a noite, ela começou um pouquinho antes de escurecer, os pinguinhos, depois começou a engrossar. Quando foi de madrugada, estava tudo coberto de neve, a cidade inteira. Eu me acordei assim, levantei e disse, mas parece que já é dia. Eu disse, em vez era a claridade da neve, que estava tudo branco no chão. Tirou fora toda a parte daqui de Capinzal, tirou fora toda a parte até o pilar, ficou só os cabos. Não chegou, mas a gente tinha medo que arrancasse fora tudo, né? Passasse alguma árvore, alguma coisa pelo meio do rio, arrancasse tudo, não aconteceu. Porque quase dava de lá e se lavar as mãos em cima da ponte no rio, de alto que estava, né? Então ele tirou fora a estrutura pro lado de Capinzal, tirou fora todas as pranchas, tudo, ficou só os cabos de aço. Que tem lá do Ouro, lá tem a estrutura diferente, lá não mexe nunca, é mais alto, né? Além do mais, na grande enchente de 1983, a ponte foi parcialmente destruída, sendo reconstruída pela ação dos prefeitos de Capinzal e Ouro. Em 83, então aquela foi a 7 de julho, né? Ela ficou interditada aos pares de dia que não passava ninguém, né? Até que dava reajustar ela de novo, né? Mas não mexeu na estrutura, né? Faltou pouco, como diz o Carlson. Em 1984, um violento vendaval seguido de ciclone danificou consideravelmente a ponte. No ano seguinte, 1985, foi edificada novamente. Segundo o projeto de lei, somente em 2017, a Ponte Pêncio foi declarada oficialmente como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado de Santa Catarina. Hoje sua história se mantém viva e quem a visita observa sua importância para o turismo e cultura local, além de atender às necessidades do trânsito de pedestres entre as duas cidades. Foi feito 2, 3 reformas, né? Foi apodrecer a queda de madeira, e quando eu fiquei na prefeitura, fui ajudar o Dorigon na prefeitura do Ouro lá, que era tudo arame, né? Distância um do outro. E aí depois, quando eu peguei, eu fiz de tela. Coloquei tela dos dois lados. Representando muito mais do que características arquitetônicas, ela é um elemento carregado de sentimentos, histórias do povo e dos antepassados que ali deixaram sua marca. Ponte Pêncio Padre Matias Miqueliza. Orgulho deste povo.